Olá, estamos chegando aqui para fazer mais um vídeo, né? Para trazer uma mensagem aqui poderosa aqui para o teu coração. Estou muito feliz, né? De estar aqui mais uma vez para trazer essa palavra, né, de Deus para o teu coração. E tenho certeza que essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje nesse vídeo, né, é uma palavra assim que trouxe muita fé no meu coração. Então eu senti de trazer aqui também para compartilhar aqui no canal com você aí, para que você também seja fortalecido na sua fé, receba aí da palavra de Deus que te fortaleça, que te ajude, né, a não desistir no meio das tribulações que nós estamos vivendo, em meio às pressões desses dias aí, onde eu tenho visto tantas pessoas, né, nos comentários de vídeos falando que está passando por um momento de aflição, momento de muita preocupação, onde com as contas que não sabe como vai pagar, pedindo ajuda em oração, problemas de tantas esferas, problemas, né, casamento, filhos, tantas circunstâncias, tantas coisas que têm perturbado muitas pessoas. Por isso eu achei, né, esta palavra assim que seria um momento bom para trazer para você. Queria trazer assim uma fé, uma confiança aí no teu coração. E em nome do Senhor Jesus, que isso venha acontecer, que você venha ser fortalecido na sua fé, edificado para permanecer inabalável em qualquer circunstância, que nós devemos permanecer firmes. Haja o que houver, nós devemos permanecer inabalável. Então, por isso que eu estou trazendo hoje aqui essa mensagem com este vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Quando você estiver chegando aqui neste canal, né, recebendo essa mensagem no teu coração, que você seja edificado, abençoado, né, fortalecido, para não se abalar em meio às pressões desses dias. Não se abale, não se abale, mas seja como está ali escrito em Salmos. Essa palavra também que fala tanto ao nosso coração, Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, não se abalam, mas permanecem para sempre. E assim tem que ser a tua fé e a minha fé em Deus. Haja o que houver, não desista, não esmoreça, mas continue firme, continue firmada, continue alicerçado, sabendo que Deus está conosco. Há uma promessa dele. Ele fala isso para nós. Está escrito em Mateus 28:20 também. Deixa essa mensagem chegar a encontrar aí espaço no teu coração e ficar bem guardada. Que ele diz para nós, assim, Jesus diz para nós: eu, né, estarei contigo até a consumação dos séculos. Estarei convosco, na verdade. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei no último capítulo ali de Mateus, no livro de Mateus, no 28, ele encerrando, Jesus diz para nós: estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus prometeu. Ele vai estar com você, ele vai estar comigo. Mesmo se você está passando hoje por um momento de desânimo, de tristeza, onde as lutas têm se apresentado de uma maneira tão grande, você acha que não vai suportar. Ei, não desista. Não desista. Tem muitas coisas, muitas pessoas que estão desistindo da vida, desistindo. Não desista, permaneça firme. Deus é contigo aí nessa situação que você está vivendo. Não se desespere, não deixe que as pressões abalem a sua fé. Permaneça firme. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Essa palavra falou muito comigo. Na nossa igreja, nós tivemos a pregação desta palavra, e essa palavra veio de encontro ao meu coração. Então, eu também trouxe ela aqui para compartilhar, porque quando a palavra fala com a gente, ela vai falar também com você aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, amém? Que você seja abençoado. De repente você está chegando por aqui e não me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou a missionária Cláudia Monteiro, que tenho um imenso prazer de estar aqui com este canal para trazer a mensagem, a palavra de Deus para o teu coração, né? Para que a gente venha se aproximar mais cada dia de Deus. E assim nossa vida possa, né, ir fluindo, crescendo, frutificando e sendo fortalecida em Deus. Então, é o desejo do meu coração, o propósito do Pai deste canal, o propósito desse canal aqui é trazer você para mais pertinho do coração de Deus. É que você cada dia mais fique firme nas promessas de Jesus.
que nós juntos aqui possamos crescer em fé e continuar frutificando, porque só nele nós iremos frutificar. Amém? Então, que Deus possa falar o teu coração, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para você receber, assista até o final, que você vai ser edificado. E assim, passe para mais pessoas, porque estamos vivendo os tempos em que precisamos cada dia mais divulgar a palavra de Deus, né? Fazemos a obra do Senhor divulgando. E você pode ser um evangelista compartilhando com teu irmão essa palavra. Então, não fique só para você guardando. Compartilhe. E vê se você é inscrito aqui no canal. De repente, você não está inscrito ainda. Você chegou aqui, de repente, assistiu o vídeo e ainda não faz parte deste canal abençoado. Então, se inscreva no canal, né? Clique aí no sininho da notificação para você ficar sabendo toda vez que eu trouxer aqui, né, fazer um vídeo, uma live, então eu estiver trazendo um conteúdo aqui para o canal, e você ser o primeiro a receber essa mensagem que vem direto do coração de Deus para a tua vida, né? Então vamos aqui com essa mensagem hoje de 3 pessoas, 3 rapazes que nos demonstram como a fidelidade a Deus faz a diferença. Manter fiel a Deus em qualquer circunstância, manter a fidelidade, a obediência a Deus vai trazer consequências positivas para a nossa vida, benefícios, assim como na vida desses 3 rapazes que me inspirou para trazer essa mensagem para você. Então vamos a essa mensagem hoje aqui, a essa palavra que eu vou compartilhar com você. E essa palavra fica lá no livro de Daniel. Então, pega a tua Bíblia, se for possível, se você puder agora, estiver em casa, no momento que você possa pegar a Bíblia, pega a tua Bíblia e vamos juntos aqui meditar nessa palavra, para o seu coração ser fortalecido na fé, né? Pega aí a tua Bíblia e vamos juntos aqui nessa mensagem aqui nessa noite, ó. Fica lá no livro de Daniel no capítulo 3, e eu vou aqui rapidinho no capítulo 10. Capítulo 9, para ficar melhor, para ter um entendimento melhor. Diz assim, ó: disseram o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do saltério e da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha aí, né? O que ali os sátrapas veio falar para este rei contra os judeus. Esses homens, né, eram contra os judeus. Os sátrapas que estavam ali, né, que faziam parte ali da Babilônia, que serviam ao rei. Então eles disseram: há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso, quer dizer, não se interessaram, não obedeceram, não fizeram caso, não se interessaram, não obedeceram a ti, a teus deuses, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado quando soube que esses 3 homens não fizeram caso, não se importaram em se curvar diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou, uma grande imagem, para que todos, quando ao som desses instrumentos, se prostrassem para adorar. Mas Sadraque e Abednego não se importaram com isso, não se prostraram. Então trouxeram estes homens perante o Nabucodonosor, o rei, e falou: Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque e Abednego, que vós não servis a meus deuses? O rei Nabucodonosor ficou muito, muito irado, muito revoltado. Não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois,
estáis disposto quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita e de foles? Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, olha a ameaça. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente. Que ameaça tremenda é essa do rei Nabucodonosor, que ficou furioso por esses 3 homens não obedecerem às ordens em que ele deu, para que todos da província ali da Babilônia, todos se prostraram. Todos os reis, todos ali se prostraram. Mas esses 3 não se curvaram diante da sua imagem, né? E havia ali um decreto. Aquele que não se prostrasse seriam lançados na fornalha ardente. Ele fez esse decreto. Mas esses 3 homens não se importaram. Lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a resposta deles, porque o rei Nabucodonosor, na verdade, né, fez essa imagem, se sentindo, né, um Deus, uma pessoa importante, cheio de si, orgulhosa, soberba, queria ser adorado, né? E todos tinham se prostrado ao seu redor. Todos ao seu redor daquela província tinha vindo, mesmo, né, possivelmente até mesmo os outros judeus que ali estavam servindo também, como Sadraque, porque foram vindo, né, para servir a ele como escravos, né, para estar ali naquele reino ali, servindo a ele ali. Todos podem ter se curvado, mas esses 3 aqui não se dobraram, mesmo sabendo que havia um decreto daquele que não fosse lançado daquele que não se prostrasse, iria ser lançado numa fornalha ardente. Havia uma consequência grave para aquele que não atentasse para aquilo que tinha sido feito, um grande decreto. O rei ordenou que todos se prostrassem quando esses instrumentos tocassem, trombeta, pífaro, cítara, harpa e todos esses instrumentos. E a consequência para aquele que não fizesse isso, que não adorasse essa imagem, seria ser lançado na fornalha ardente. E aí o rei ficou tão revoltado, ele está irado, porque somente esses 3 não fizeram, não deram caso do seu Deus, da sua estátua que ele fez. Somente esses 3 judeus. Então ele falou: quem será o Deus? Quem será o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Ele não conhecia, para ele não existia outro Deus que poderia livrar alguém dessa situação depois de ser lançado na fornalha ardente. Quem poderá livrar-vos? Então, olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos, ele nem se interessa, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus que servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Olha só que resposta. Ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Que tremendo! Que tremendo isso, que coisa linda! Olha só, diante da situação adversa, diante daquela dificuldade que se apresentou, daquela aflição, eles não se renderam diante da pressão do rei. Um rei revoltado e irado, porque desobedeceram, não adoraram ao seu Deus, e ali aumentou ali a fornalha. Mas esses 3 nos surpreendem, nos demonstram a fé que nós devemos ter, a fé, a confiança que nós devemos ter em Deus. Ele disse: ó rei, se o nosso Deus a quem nós servimos nos livrar, amém, da fornalha ardente.
nos livrar da fornalha ardente também das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Não quero saber. Se é Deus, o nosso Deus aqui nós servimos, se nos livrar da fornalha e também da tua mão, que você está lançando nós sobre, que está nos lançando sobre esta fornalha, tudo bem, amém. Mas também, se nos livrar, está tudo bem também, porque nós não vamos nos prostrar diante dessa ameaça. Estamos sendo ameaçados na nossa vida, de perdermos a nossa própria vida. Mas para nós, a nossa vida não é preciosa. Como Paulo disse, não tenho a minha vida por preciosa. O importante é o evangelho, é pregar a palavra. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 20. Não tenho por minha vida por preciosa. Ele queria pregar a palavra que corresse o risco de vida. Assim também esses 3 homens venham nos demonstrar a fé em que nós precisamos ter, mesmo em meio a essas lutas em que nós estamos passando, em meio às aflições em que se apresentam. Isso vem nos ensinar sobre a fé, uma fé inabalável, que não cede a pressões. Esses dias maus está se apresentando com pressão e muitas pessoas estão cedendo. Muitos lá, mesmo sendo judeus e sabendo que tinham que adorar somente a Deus, quando esse rei veio e lançou esse decreto, não havia só Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel lá, porque tinham sido levados os judeus como prisioneiros, porque foram desobedientes a Deus. Então, eles estavam ali servindo também, porque havia outros. E aqui estava falando aqui na frente, mas você pode ler o início do capítulo 3, que todos ali naquele reino, todos aí que estavam ali adorando, que prestavam serviço, que estavam ali como os prefeitos, sátrapas, todos os governantes, todos que estavam ao redor ali, daquela província, se prostraram. Então, possivelmente, devido à ameaça de morte, outros judeus também podem ter se prostrado, porque os únicos que não se prostraram foram eles. E ali havia, quando alguém fizesse algo que desagradava o rei, sempre se lançavam numa fornalha ardente para ser morto. E agora, esses sátrapas e prefeitos, mais uma vez com inveja, como tiveram inveja de Daniel, com inveja desses 3 homens, porque quando Daniel, aqui no capítulo 2, 49, está falando que Daniel pediu ao rei para que constituíssem Sadraque, Mesaque e Abednego, né, como ajudante ali da província da Babilônia, para estarem ali com cargos altos, altas patentes, e aqueles homens ali, que eram ali, né, que estavam ali servindo ao rei, que eram sátrapas, né, prefeitos, eles não tinham sido considerados, não estavam nesses cargos, então eles estavam com inveja, porque esses homens estavam crescendo. E eles, como já eram dali, não estavam. Mas o rei tinha preferido colocar Daniel em um alto cargo, e agora Daniel pediu que o rei também colocasse ali o Sadraque, o Mesaque e Abednego para estarem ali nos negócios da província da Babilônia. E eles ficaram com raiva. Então veio esse decreto para afastar, porque quando nós estamos crescendo, quando nós estamos avançando, quando a nossa vida está fluindo, vem pessoas para tentar nos parar, vem o diabo para tentar nos parar, para tentar nos fazer retroceder, porque nós estamos crescendo, estamos avançando, estamos conquistando algo. E sempre vai ter alguma coisa para tentar nos paralisar. Porque quando esses homens estavam avançando como governantes e aqueles outros estavam ficando para trás, eles, não, nós temos que parar eles. Que isso? Nós estamos aqui com o rei, sempre aqui acompanhando esses judeus que veio de lá, não adoram nossos deuses. E nós que estamos aqui adorando aos mesmos deuses, que somos da mesma linhagem, nós estamos ficando para trás, nós não podemos deixar isso, nós temos que paralisar esses homens. Então aí veio essa ideia. O rei veio lançar esta estátua, porque também se sentia que ele era o Deus, cheio de si, que tinha que ser adorado, que todos todos estavam ali podiam adorá-lo. E veio essa situação. Quando estamos crescendo, sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre vai acontecer algo para tentar nos parar. Mas é aí que temos que ser como esse aqui. Esse veio nos demonstrar, nos ensinar, nos ensina sobre a fé e a confiança em Deus. Esses não se desesperaram em meio à circunstância. Eles não se abalaram com essa pressão.
A pressão é ou se abaixem, se ajoelhem, se prostrem e adoram a estátua em que eu fiz, ou serão lançados na fornalha ardente. Mas eles não cederam mediante essa pressão. Eles não cederam, permaneceram confiando em Deus. Permaneceram inabaláveis em sua fé. Disse: Deus nos livrar da fornalha da tua mão, ó rei. Amém. Mas também, se não nos livrar, não importa. Fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos. Então, aqui está dizendo no versículo 19, ó. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria. Olha só que palavra. Coloca no teu coração. Fique firme. Olha a situação que eles passaram, esses 3 homens. Nos mostra como nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Talvez para você hoje a situação está complicada. Você diga: não, Cláudia, também para mim a situação está difícil. É problema no meu relacionamento, o casamento que está à beira de acabar. E eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Estou desempregada, não tenho onde morar. Eu estou com tantas lutas que eu não sei mais o que fazer. Estou pensando em desistir de tudo. Não, não desista. Tem muitas pessoas assim, atribuladas desse destino da vida. Não desista. Deus é contigo, Ele não vai te abandonar. Ele está conosco nesses momentos. Ele não vai te abandonar. Ele disse: quando passares pelas águas, em Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Essa luta que você está vivendo hoje, esse problema que parece que não tem jeito, tem momentos na nossa vida que é assim, que acontece tudo. E parece que não tem jeito. Estou sufocada de tanta coisa, problema aqui, é problema ali, é desemprego, é falta, é as coisas em casa que está faltando, não sei como pagar meu aluguel. Ei, não se desespere. Não ceda à pressão. Muitos estão cedendo à pressão e se prostrando diante dos deuses deste mundo. Muitos já se venderam. Muitos já se prostraram. Muitos já vendeu aquilo que tinha. Não deixe. Não se abale. Não se renda. Faça como Sadraque. Pensa no que atitude que eles tomaram. Eles não se renderam. E diz aqui: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, que palavra, meu irmão. Que palavra, minha irmã, para te encorajar, para dizer: fique firme. Não se abale com essa situação que você está vivendo hoje. Não se deixe abalar. Deus está no controle realmente das coisas. Ele nos ajudará. Antes que o dia amanheça, Ele virá ao teu socorro. Ele virá. Confia. Está escrito lá em Salmos 46, 5. Põe a tua Bíblia. Vai lá meditar na palavra. Vai lá ver que Deus não vai te abandonar. Ele diz isso para nós em Salmos 46, a partir do versículo 5. Há um rio que corre da cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Antes do amanhecer, Ele virá o teu socorro. Ele vem, pode confiar no Senhor, não se prostre, não se venda, não se renda, permaneça firme na sua fé. Em meio a essa pressão que você está vivendo hoje, que parece que não tem saída, mas tem saída sim. Confia no Senhor. Olha aqui o que diz o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado, ele ficou transtornado, porque ele nunca viu alguém que resistiu a ele, que não se curvou. Ele achava que ele era o tal. Quando ele falava, todo mundo se curvava e sabia que ele ia tomar uma atitude severa. Mas esses 3 tinham a confiança inabalável em Deus. Não se renderam, não se prostraram, em meio a essa pressão da própria morte, de estar numa fornalha. Gente, não é qualquer coisa, não. É ser lançado numa fornalha ardente. Uma fornalha ardente, então diz assim, sabe, transtornado o aspecto do seu rosto, o aspecto dele mudou de tanta fúria que ele estava contra esses homens. O diabo ele ficou irado, resistiu
permanece inabalável. E ela está passando por uma luta, ela está passando por uma prova, mas ela permanece firme na oração, ela permanece firme no jejum, ela não desiste, ela persevera. É assim que você tem que ser. Está passando a luta, agora ela vai parar, agora ela vai desistir. Aí você continua. Não, eu vou continuar firme, inabalável, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, porque Deus está operando, Deus está agindo nessa situação. É assim que eles fizeram. E ele então disse, aí ele ordenou aqui, aí na frente, está dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse. Olha só a atitude do rei, quando eles disseram, não vamos nos curvar. O seu rosto se enfureceu tanto, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Meu Deus, que poderoso, que palavra. O rei ficou tão revoltado que falou, ei, eles não vão se prostrar? Eu estou te dando a segunda chance para vocês se prostrarem e adorarem a minha imagem. E eles não iam. Então ele falou, então vou aumentar 7 vezes mais. Tem vezes que o problema você está no limite. Aí ele aumenta um pouco mais. Você agora chegou ao limite. 7 vezes mais. É isso. Infelizmente, muitas vezes é assim. Aconteceu algo, daqui a pouco você continua perseverando e a pressão aumenta. Piorou a situação. Para você parar, o diabo vem com tudo. Não desista. Agora você persevera mais ainda. Você faz como a viúva. O juiz diz, Inigo diz, não vou atender. Ela não desistiu, ela perseverou. Bateu a porta, continuou perseverando. Você também. Eu também. Agora você continua firme. Eles não desistiram. Falou, vou aumentar 7 vezes mais. Ele falou, não, então vamos nos lançar e vamos te adorar. Vamos adorar sempre. Não, eles continuaram firmes, inabaláveis. Não desistiram. Não desistiram. Não se curvaram a essa pressão. A luta está grande, meu irmão. A luta pode estar grande, minha irmã. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas continue inabalável na sua posição. Continue orando, continue clamando, porque Deus ouve a oração do justo. Ele vai te responder. Ele virá o teu socorro. Ele virá o teu socorro. Lá em Salmos, também diz assim para nós, ó. Salmos 9:9 diz assim, ó. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Olha que poderoso. O Senhor é refúgio para nós nas horas de tribulação. Salmos 9:9. Ele é alto refúgio para o oprimido. Você está oprimido, está sofrendo. Deus é refúgio para a sua vida. Ele é refúgio nas horas de tribulação. Medita nessa palavra, coloca no teu coração. Jesus está aí com você. Ele não te abandona. Ele não abandona, ele já prometeu, ele vai continuar com você firme nessas pressões. Olha o que aconteceu. Medita nessa palavra, que ela é tão poderosa. Eu não posso ir mais à frente para não tornar esse vídeo tão grande. Eu vou vir aqui no resultado do que aconteceu. A ele permanecer, e mesmo sendo aquela fornalha aumentada 7 vezes mais. Mas eles não cederam a essa pressão de perderem a sua própria vida. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Eles preferiram obedecer e manter uma fé firme em Deus, sabendo que Deus era poderoso para livrar. Mas se Deus não livrasse também, eles continuariam firmes. Nós temos muito que aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então diz assim para nós no capítulo 26. Então se chegou Nabucodonosor, à porta da fornalha sobremaneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados. Olha o que aconteceu com eles. Não teve nenhum poder sobre esses homens o fogo, porque o rei lançou eles lá, mas depois o rei foi lá olhar e viu que havia 4 homens andando naquele fogo.
Eles tinham lançado 3 amarrados, atados na fornalha ardente. Mas o rei, ao acordar, foi olhar de longe aquela fornalha, porque até os homens que lançaram Sadraque e Mesaque naquela fornalha não se preocuparam com tanta fúria que queriam queimar eles, que eles mesmos foram queimados também, só em se aproximar daquele fogo. Mas o rei, tomando todo cuidado, né, tinha um local aberto onde ele pôde ver, e ele viu um quarto homem ali com eles, né, que há uma explicação né, que pode se referir a Jesus, na teofania de Jesus, que estava ali com aqueles homens, né, com esses 3 homens andando sobre o fogo, e nem fumaça havia em seus cabelos, não foram chamuscados, nem sequer as suas roupas foram tocadas. Eles ficaram assim, de boca aberta. Olha aqui na frente, aqui no 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito, olha só, já estava louvando a Deus. Ele que se achava Deus poderoso, já estava louvando a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou, olha só, Deus envia um anjo para nos ajudar, para nos socorrer. Enviou o anjo e livrou os seus servos. Olha isso aqui que poderoso. Livrou os seus servos que confiaram nele. Ele reconheceu que Deus enviou um anjo para livrar esses homens que confiaram em Deus. Aqui falou, confiaram nele. Confiou. Muitos se prostraram diante dos deuses, do Deus deles. Mas esses 3 não. Eles confiaram em Deus e Deus os salvou, enviou um anjo para livrar, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha que lindo! Portanto, olha o que o rei, ao saber e ver tudo isso, conheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, até o rei se rendeu, olha só. Portanto, no 29 está escrito assim, portanto, ele fez um decreto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia, olha só, que tremendo, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, sejam queimadas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar, olha só, o rei honrou mais ainda, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, tremendo! Depois que passa na prova, somos lançados no fogo, na fornalha ardente, para sermos purificados, lapidados, porque seremos. Aqui nós somos purificados, e é no fogo. É no fogo que nós somos purificados. Passaremos pela aflição, pela dor. Sim, porque Deus nos ama. E Ele está nos tratando, tirando tudo aquilo que está em excesso, nos fortalecendo. E só seremos fortalecidos em Deus, passando pelas aflições. Né? Mas na aflição Ele está conosco, como Ele diz em João 33, 16, 33. No mundo tereis aflições. Ei, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Isso aí é necessário. Não é que nós queremos, mas é necessário. É fogo para purificar. Eles foram lançados no fogo, mas depois do fogo, eles foram aprovados. Deus nos prova, mas para nós sermos aprovados. Depois da luta, tem uma grande vitória te esperando. No final, tem a vitória. Persevere, porque só vai receber a coroa aquele que perseverar até o fim. Não retroceda, porque esses aqui perseveraram. E a situação, o que nós devemos fazer é perseverar. Que lindo, que tremendo. Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like aí, porque vale a pena. Deixe o seu like, mais pessoas têm que chegar a esse vídeo. Pessoas estão desesperadas, pensando em tirar... Eles não estão suportando tanta dor, tanto problema. Elas têm que saber que também mais pessoas estão passando por dores, por problemas, e não sucumbiram, não cederam à pressão. Esses 3 homens nos inspiram, nos ensinam como manter uma fé firme e inabalável em Deus. Permaneça inabalável, eles foram honrados.
Eles já tinham sido honrados. Daniel os honrou, deu a ele algo grande para eles trabalharem na província da Babilônia, mas o rei agora, depois dessa prova no fogo, eles receberam algo maior. E é assim, quando nós vamos receber algo grande, nós passamos numa prova, mas é para sermos aprovados, não é mesmo? Então, fico com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live. Eu vou estar sempre aqui com você, trazendo uma mensagem poderosa de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que derrame chuvas de bênção sobre você, em nome do Senhor Jesus.